soberania. Então, quando amanhã um iraniano chegar aqui no Brasil e reclamar do seu país, a gente precisa devolvê-lo, porque ele está atentando contra a soberania dele. Quando um cubano vier para cá, ou qualquer outro vier para cá e fizer o mesmo, nós precisamos tratar essa pessoa como um criminoso. Isso é um absurdo. A gente precisa ouvir essa pessoa, respeitar essa pessoa, e se o governo brasileiro resolver retalhar em razão dessas denúncias que o estrangeiro faz aqui no Brasil, isso é um problema do governo brasileiro e não de quem fez a denúncia. Se o Bolsonaro foi lá fora, o Eduardo, e fez essas denúncias, e os Estados Unidos resolveram tomar uma providência, isso deve ser uma questão interna dos Estados Unidos. Isso não é culpa de quem denunciou. E veja, vale a gente fazer aqui um último reparo em relação a isso, que é o seguinte: se o Eduardo denunciar as ilegalidades lá fora do Brasil é um atentado à soberania, a reação dos Estados Unidos também tem que ser considerada um atentado à soberania. E se os Estados Unidos atentaram contra a nossa soberania, a gente precisa então declarar guerra aos Estados Unidos. Estamos todos aqui diante de um atentado à nossa soberania de um país estrangeiro. Ou então, até mesmo precisamos investigar o Trump. Talvez o Moraes deva colocar o Trump no inquérito das milícias digitais, como fez com o Musk. A gente precisa acalmar um pouco os ânimos para não perder o rumo da história e destruirmos não só relações internacionais, como o próprio direito, a estrutura e a essência dele, em nome de um desejo persecutório. Pois esse contexto todo do tarifaço acabou se inserindo ali, porque ele é bastante citado na decisão de hoje, porque desde o dia 9 a gente tem acompanhado, aliás, até desde o dia 7, com a primeira manifestação de Donald Trump envolvendo a ação a qual responde Jair Bolsonaro, a gente tem acompanhado isso, então estamos falando já de 2 semanas. Agora, voltando à decisão de hoje, propriamente dita, começando com André Marcília, sobre as medidas cautelares aplicadas hoje, muito se discute. Bolsonaro já tinha uma restrição de liberdade, que era ter o passaporte apreendido. Ele já não poderia deixar o território nacional porque está sem passaporte. Não se chegou ao ponto de ter uma prisão preventiva, como setores chegaram a defender, setores de oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas as medidas tomadas hoje, as medidas cautelares, elas chegam a configurar uma prisão de fato e mais, elas podem ser tomadas. Estas medidas cautelares, elas deviam estar explicitamente escritas na legislação, ou é papel de quem julga, quem toma a decisão de adotar essas medidas cautelares, construir uma solução que seja a mais adequada para a situação? E aí, no caso aqui, o que aponta o ministro é de que o uso das redes sociais é nocivo para a investigação e para os crimes que se aponta que estejam ocorrendo por meio das redes sociais, começando com André Marcília. Veja, o juiz tem todo o direito de ter receio ou de acreditar, enfim, que ele deva tomar medidas que coíbam a possibilidade de um crime. Ele só não pode, em nome disso, passar por cima da Constituição e da legislação. Ele não pode usar a sua criatividade para fazer, enfim, das medidas algo que ele deseja. A lei é o que é, não o que deseja o juiz. Então, no momento em que ele tem receio de que as redes sociais possam ser utilizadas para instigar alguém, nesse momento, se ele passa por cima do princípio básico da nossa Constituição, que é a liberdade de expressão, ele está violando a Constituição, ele não tem direito de fazer isso. No momento em que ele acredita que há um receio de fuga, bom, ele precisa então fazer com que a fuga não aconteça sem passar por cima da legislação e da Constituição e limitar severamente o direito de ir e vir. A gente está diante aqui de uma prisão. O que foi deferido foi uma espécie de uma semiaberta com prisão domiciliar, uma mescla, uma invencionice, mais uma do ministro Moraes, que não responde a absolutamente nada do que está previsto na nossa Constituição. Veja, a gente precisa também aqui assentar um ponto que parece que nós perdemos nesse país, que é o seguinte: e se existe um receio, nós não podemos reagir de qualquer maneira a esse receio, nós, que eu digo aqui, Estado e, sobretudo, o STF, porque o STF é o guardião da Constituição. Ele precisa usar a Constituição. Se a Constituição é insuficiente para as reações que devem ser feitas, então que se mude a Constituição, mas não que os juízes passem a utilizar a Constituição que eles gostariam que existisse. E essa subjetividade, ela destrói, repito, o Estado, ela corrói as instituições, ela faz com que os juízes se tornem mais importantes do que as suas decisões, do que a legislação que existe, e isso é totalmente indevido. Isso é o oposto exatamente ao que a gente chama, ou gostaria de chamar, de Estado democrático de direito.
Coloco a mesma questão a Marco Aurélio de Carvalho em relação às medidas cautelares que foram tomadas, se elas chegam a configurar algum estado de prisão ou se não, ou se elas são uma escala coerente e condizente com o que diz a lei, numa situação ali de risco de cometimento de crime ou atrapalhar o curso das investigações. Marco Aurélio de Carvalho. Obrigado mais uma vez, Yuri. Isso me permite dialogar com uma pergunta anterior, para deixar claro para o meu colega e para a nossa audiência, que quando eu avoquei a coerência do ministro Alexandre de Moraes, foi a coerência em interpretar a lei. Eu posso ter discordâncias pontuais e cabe a mim, como advogado, eventualmente recorrer em relação a elas, mas eu tenho que respeitar, enfim, o Supremo como última instância. Ele tem sido coerente na interpretação que ele faz da Constituição, na interpretação dos fatos conforme a Constituição, para deixar bastante claro, né? Isso é importante, porque isso tira um argumento do bolsonarismo de perseguição política. Não se trata de perseguição política. O ministro Alexandre tem agido dessa forma em relação a fatos, enfim, bastante semelhantes em todo o processo do 8 de janeiro e em todos os outros processos que estão sob jurisdição dele. É um dado extremamente relevante que eu quero aqui registrar e reconhecer, né? Isso é importantíssimo. Número 1. Número 2, as medidas cautelares são seguramente uma escala, né? E há previsões específicas na legislação, previsões expressas para a utilização dessas medidas. Então, se elas fossem uma espécie de prisão, elas não seriam medidas cautelares. Na verdade, o ministro já determinaria a prisão propriamente dita. Se elas, na soma, levam a algo que se equivale, isso não é para o Bolsonaro ou apenas então somente para ele ou para os réus do 8 de janeiro. Isso é para todo e qualquer brasileiro que está sujeito a essas mesmas medidas. Eu tenho casos no meu escritório, seguramente o André deve conhecer vários, que são rigorosamente iguais com esses mesmos tipos de medidas. Isso é importante dizer para a audiência. Portanto, não há pirotecnia, não há criação, não há perseguição, não há absolutamente nada. A aplicação da lei segundo uma interpretação. Os advogados podem ou não, eventualmente, concordar e têm direito de recorrer. Né? No nosso país, o nosso sistema de justiça é independente, é autônomo, e nenhum país vai nos tutelar. Não pode e não vai, porque nós vamos reagir. Há motivos fundados para a adoção dessas medidas cautelares. Se elas, na soma, são excessivas, desnecessárias, isso é um debate que nós podemos fazer, mas há o que a gente chama no direito de subsunção do fato à norma. É como se, aquele caso, na verdade, nós tivéssemos uma luva se encaixando perfeitamente à nossa mão. Há uma situação perfeita para configurar a adoção destes cuidados que não são meramente cuidados e não foram aplicados de forma subjetiva. Tem elementos materiais. Ele foi à embaixada dos Estados Unidos, ele foi à embaixada da Hungria, o filho dele está nos Estados Unidos atentando contra a soberania nacional. Isso é crime, ele é um deputado federal, ele tem que ser caçado. Isso é crime e ainda avoca a condição de patriota. Isso tem que indignar petista, ou bolsonarista, todo e qualquer cidadão, todo mundo que está aqui nessa bancada. É muito grave o que eles estão fazendo. Eles adotaram essas medidas tarifárias, que eles abocaram como uma vitória deles, anunciando que, inclusive, outras coisas aconteceriam, promovendo uma verdadeira guerra. O André sabe que tem vários tipos de guerra hoje. Nós vivemos numa democracia moderna, nós podemos ser atacados de várias formas. Não se utiliza só o canhão, nem apenas e nem principalmente o canhão. Nós estamos diante de uma guerra econômica que pode trazer graves prejuízos para a sociedade brasileira. É disso que se trata. Portanto, concluindo, para ficar no meu tempo, há fundados receios materializados em dispositivos legais para a adoção dessas medidas que foram confirmadas pela primeira turma. Portanto, já não são mais um entendimento do ministro Alexandre de Moraes. São agora um entendimento, na verdade, de 5 ministros da mais alta corte constitucional do país, que não vai se curvar a ataque de qualquer tiranete de qualquer lugar do mundo. Nós vamos defender a soberania do Brasil e a rigidez das nossas instituições. Pedro Venceslau, a última pergunta para a gente concluir o nosso debate. Começando pelo professor Marcília, caso Flávio Bolsonaro ou algum outro parente do ex-presidente publicar nas redes sociais uma ameaça ou sobre fazendo a relação entre o projeto de anistia e o tarifaço, isso pode se configurar uma coação no curso do processo? Pode se justificar também algum tipo de cautelar ou não, professor Marcília? Entendo que não. Eu entendo que se a gente relaciona, veja, quando a gente está no terreno do discurso, é muito difícil a gente pensar em coação. Quer dizer, coagir alguém por meio da palavra. Veja, se coagir ou obstruir a justiça se fizesse por meio da palavra, a gente não poderia, então, ter aqui liberdade de expressão no país. Veja só, essa lei da soberania, ela tem como essência de todos os seus crimes violência, grave violência.
Quando a gente fala em ameaça, coação, obstrução, a gente tem como essência do crime o quê? Ação, ações. A gente está tornando todos esses crimes absolutamente facilitados pela palavra. Pela palavra você hoje incita, pela palavra você instiga, ameaça, derruba o Estado, ataca a soberania. Quer dizer, a gente está criminalizando no fundo a palavra com uma intenção persecutória. Eu entendo que se você tem alguma intenção de criar algum tipo de rixa ou problema realmente típico, um ato típico de guerra, é se você coloca na sua sentença que nós temos aqui inimigos externos e internos que precisam ser combatidos. E isso quem fez foi, curiosamente, o ministro Moraes. Me parece que quando Moraes coloca que há inimigos internos e externos a serem combatidos, ele não está na posição de um juiz que pretende ser coerente com qualquer Constituição. A nossa Constituição não autoriza um juiz a criar ou nomear ou dizer que há inimigos externos ou internos, e o combate não se faz com o juiz ou com o judiciário. O judiciário não combate nada. Se há algo a ser combatido, não é o judiciário, não é um juiz, não é o ministro Moraes ou a primeira turma, ou quem quer que seja ali do STF que deve fazê-lo. É muito sério que nós estejamos aqui olhando para esses atos que foram feitos, ou essas costuras, ou essas movimentações políticas, como um ato contra a soberania, um ato típico de guerra, uma violência contra o Brasil, mas nós tenhamos com muita naturalidade aqui, visto de forma aceitável, o ministro se posicionar dizendo que nós temos inimigos externos e internos que precisam ser combatidos. Então, é necessário que ou todo mundo aqui entenda que falar nesse tom é liberdade de expressão, ou a gente precisa criminalizar todo mundo. Marco Aurélio, na sua leitura, se caracteriza como coação uma eventual postagem de algum familiar de Jair Bolsonaro, fazendo essa correlação entre o tarifaço e a anistia? Não tenho a menor dúvida e vou dizer por quê. Aqui cabe uma respeitosa divergência de natureza teórica. Meu colega André bem sabe que a palavra pode ser instrumento para o cometimento de vários crimes. Veja, por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Portanto, ela é um instrumento para o cometimento de determinados crimes. Às vezes a palavra nos leva, na condição de mandante, a provocar um determinado crime através de um terceiro. Então, isso não deixa de ser a coação, quando na verdade eu apresento uma ameaça. Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então, veja, ela é instrumento para cometimento de crime. Agora, quando a palavra é exarada por uma liderança política, ela tem um caráter ainda mais significativo, porque essa liderança política tem uma responsabilidade política. E precisa entender que a liberdade de expressão não pode ser abrigo ou blindagem para cometimento de crime. Tem limites estabelecidos pela própria Constituição Federal. Que senão eu vou abocar, na verdade, a liberdade de expressão para ser racista, e eu não posso fazer isso. Para ser homofóbico, e eu não posso fazer isso. Para ser nazista, e eu não posso fazer isso, porque eu estou atentando contra a dignidade da pessoa humana. Portanto, a palavra, e isso é induvidoso, com todo o respeito ao meu querido colega André, ela é instrumento para cometimentos de crime. E na boca de uma liderança política, ela pode ser uma coação poderosa. Esse senhor, senador da República, a vida toda, essa família se alimentou da política que eles criminalizaram. Chegaram, na verdade, às posições que chegaram através do voto soberano, da vontade popular. Esse senhor, em rede nacional, ameaçou o país, dizendo que se não houvesse reversão, tem que apurar a responsabilidade dele. Porque temos sim, nós estamos diante de uma guerra, não há a menor dúvida, de outra natureza, contra os interesses soberanos do país, que afeta, inclusive, curiosamente, parte do empresariado, que até pouco tempo atrás continuava abraçada no bolsonarismo. Agora, quem colocou, desculpa, está acabando o meu tempo, a tornozeleira do Bolsonaro não foi o Alexandre de Moraes. Quem colocou foi o Trump. Quem colocou foi o governador Tarcísio, quando foi até o Supremo tentar, na verdade, organizar uma fuga. A responsabilidade é coletiva. Eles colocaram a tornozeleira, enfim, no Bolsonaro. Talvez porque eles queiram habilitar alguém, um bolsonarismo sem Bolsonaro para as próximas eleições. Precisamos refletir sobre isso. Enfim, então quero deixar claro, discordo aqui, de forma saudável e respeitosa do meu colega, é muito grave o que um senador da República fez e essa conduta tem que ser apurada pela Comissão de Ética do Senado Federal. Deixa eu agradecer. Me permitam, só... Claro, pois não, André, pois não. Só o único reparo, eu não disse que pela palavra não se cometem crimes, eu disse que pela palavra não se cometem esses crimes, como golpe de Estado ou atentado à soberania.